Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo do canal. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo bíblico, continuando o capítulo 10 de Apocalipse. Mas antes, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, meus irmãos, quem estiver com a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse, capítulo 10, onde que nós vamos ver, meus irmãos, dos versículos do 1 até o versículo 7, sobre que o anjo forte e o livrinho aberto, vamos ver também sobre os 7 trovões, e também nós iremos ver o tempo de Deus. Tudo isso nestes primeiros versículos de 1 até o versículo 7, que diz o seguinte, vamos ver aí, versículo 1. Vi então outro anjo rigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com um arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões e não o escrevas. Então, o anjo que eu vira de pé, sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que nela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo. Mas, nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, do 1 até o 7, primeiramente nos versículos do 1 até o versículo 2, João, ele vê um anjo poderoso descendo do céu. Ele está envolvido numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, e em sua mão há um pequeno livro aberto. Esse anjo, meus irmãos, mostra a autoridade e a glória de nosso Deus Todo-Poderoso. O livrinho aberto representa a palavra de Deus sendo revelada. E Deus, nosso Pai, Ele não quer que os seus filhos vivam na escuridão espiritual. Deus, Ele fala. Deus, Ele ensina. Deus, Ele revela a sua vontade. O problema não é Deus estar em silêncio. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem ouvir Deus. E isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos abrir nosso coração para ouvir a Deus todos os dias de nossas vidas. Amém? E nos versículos de 3 ao 4, o anjo, ele clama em alta voz e 7 trovões falam. João ia escrever o que ouviu, mas uma voz do céu manda que ele não escreva. E aqui, meus irmãos, nestes versículos de 3 ao 4, aqui aprendemos algo muito importante. Nem tudo nós iremos entender agora. Existem coisas que pertencem somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes queremos respostas para tudo. Por que isso aconteceu? Por que estou sofrendo? Quando Deus, Ele vai agir em minha vida?
Mas Deus, meu irmão e minha irmã, Ele vê além do que conseguimos enxergar. E mesmo sem entender tudo, nós precisamos e devemos fazer somente uma coisa: confiar em Deus. E isso nos ensina que a fé verdadeira continua confiando mesmo sem ter todas as respostas. Amém? E nos versículos do 5 ao 7, o anjo levanta a mão ao céu e declara que não haverá mais demora, porque o plano de Deus vai se cumprir. Deus, meu irmão e minha irmã, nunca ele se atrasa. Às vezes, pensamos que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando no invisível. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma cura, uma porta abrir na sua vida, uma mudança na família, e parece que Deus, ele está demorando. Mas o céu, meu irmão e minha irmã, nunca perdeu o controle. O tempo de Deus é perfeito e o tempo de Deus é o melhor para cada um de nós. E aí, isso nos ensina que você, cada um de nós, precisamos aprender a esperar em Deus sem perder a nossa fé nele. Amém, meus irmãos? E agora, nestes últimos versículos, dos versículos do 8 até o versículo 11, nós vamos ver aqui que João, ele come este livrinho e vamos ver também sobre continuar anunciando. Nestes últimos versículos do 1 até o versículo 11. Vamos ver aí. Do 8 ao 11, perdão. Vamos ver aí. Versículo 8. Então, a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: Vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse: Toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro na mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Meus irmãos, nestes versículos finais, nós vemos aqui, nos penúltimos versículos, do 8 ao 10, que João ele recebe uma ordem para pegar o livrinho da mão do anjo e comê-lo. Na boca ele é doce como mel, mas no estômago ele fica amargo. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela é doce porque ela traz vida. Ela é doce porque ela traz esperança. Ela é doce porque ela traz salvação. Mas a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso também pode ser amarga. Por quê? Porque ela confronta os nossos pecados e a verdade de Deus nem sempre agrada a nossa vontade. Às vezes, Deus, ele nos corrige. Às vezes, ele nos manda mudar atitudes. E isso pode doer, mas é um sofrimento que cura. E isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que não devemos ouvir somente as partes da Bíblia que gostamos. Precisamos também aceitar aquilo que nos corrige. Amém? E no último versículo, no versículo 11, João, ele recebe a missão de continuar profetizando para povos, nações e reis. Mesmo depois de tudo que João viu, meu irmão e minha irmã, Deus ainda lhe dá uma missão. E isso nos ensina algo poderoso. Enquanto estamos vivos, ainda temos propósito. Deus, ele quer usar a minha, a sua, as nossas vidas para o quê?
não em grandes palcos, mas Ele pode usar a nossa vida dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa rua, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. E isso tudo, meu irmão e minha irmã, nos ensina que todos nós fomos chamados para falar do amor de Deus. Amém? E antes de finalizar, meu irmão e minha irmã, este estudo de hoje, aprendemos no capítulo 10 de Apocalipse mais 5 lições valiosíssimas para a nossa vida. E a primeira lição que aprendemos hoje é que Deus ele continua falando com seu povo através da sua palavra, que é a Bíblia. Segunda lição: nem tudo nós iremos entender agora, mas que com certeza podemos confiar em Deus. Terceira lição: o tempo de Deus é perfeito e nunca, jamais, ele falha. Quarta lição: a palavra de Deus, ela consola, mas também a palavra de Deus, ela corrige. E quinta e última lição: enquanto nós temos vida, ainda temos uma missão para cumprir. Amém? Foram essas, meus irmãos e minhas irmãs, as 5 lições que aprendemos hoje neste capítulo 10 de Apocalipse. Amém? E meus irmãos, antes da gente finalizarmos mais um estudo, eu peço carecidamente a cada um de vós que está acompanhando o canal, que se inscreva no canal, ative o sininho se você não é inscrito e também deixe o seu curtir, ou seja, o gostei, pois isso ajuda muito o YouTube aqui a recomendar este canal para mais e mais pessoas, e quanto mais pessoas forem recomendadas e chegar este canal a mais pessoas, mais corações se voltarão para Deus. Amém? E também compartilhe este vídeo para o seu parente ou amigo que precisa ouvir esta palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a de toda a sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.